O CSA perdeu mais uma partida depois do segundo tempo desastroso dentro do estádio Rei Pelé e se despede da luta pelo acesso. Alguns dizem que sim, a maioria diz que sim, e outros dizem que não, ainda tem chance, mas a gente segue fazendo a matemática. O CRB se classifica na Copa do Nordeste e faz um jogo muito bom contra o Coritiba, apesar de não conseguir o seu resultado. E temos também segunda divisão do Campeonato Alagoano, que nesse domingo tem a final. Então vem comigo falar do futebol alagoano, vamos comentar um pouquinho sobre o que aconteceu aí com os times da nossa Alagoas, né? Já se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui nesse vídeo e vamos fortalecer aqui o nosso trabalho, viu, pessoal? Bem, vamos falar primeiro aqui da segunda divisão do Campeonato Alagoano, que teve a primeira partida da final nesse último domingo. O Cruzeiro venceu o Zumbi por 1-0 e agora o Zumbi joga em casa para definir esse último jogo, né? Cruzeiro e Zumbi em Arapiraca foi 1-0 e o Zumbi joga em União agora para definir esse resultado aí, né? O jogo vai ser domingo às 3 horas da tarde, então quem quiser acompanhar aí quem vai ser o próximo integrante da primeira divisão do Campeonato Alagoano, fiquem ligados porque vai passar no Maicujo da Federação Alagoana de Futebol, a transmissão da finalíssima do Campeonato Alagoano entre Zumbi e Cruzeiro. Vantagem do Cruzeiro por 1-0. O Zumbi precisa da vitória para poder reverter esse placar, né? E vamos à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, porque reta final agora, né? A gente tem o CRB mais vivo aí, mais inteiro na briga pelo acesso e o CSA um pouco mais afastado, mas ainda respira por aparelhos, né? Tem um jogo para fazer ainda dessa rodada, é um grande duelo, né? Um duelo muito difícil, mas vamos que vamos aí para poder falar um pouquinho dessa sequência, né? O que falar da equipe do CRB, né? Que jogou na quinta-feira contra a equipe do River, quinta-feira passada, e com um time muito modificado, eles conseguiram vencer por 2-1 e se classificam aí para a segunda fase para a terceira fase, perdão, da Copa do Nordeste, né? Joga agora com o Motoclube, inclusive a próxima partida da equipe do CRB. No final de semana a gente teve a partida do CSA e como eu falei foi um segundo tempo desastroso do time. O primeiro tempo foi até bom, velho. O time leva um gol no início, mas mostra poder de reação e vira o placar. Aí no segundo tempo um pênalti logo no início, desestabiliza completamente a equipe, né? E o time fica aperreado para jogar, não consegue mais implementar o mesmo futebol do primeiro tempo, o que era até impensável, porque o time saiu atrás, né? Tinha o primeiro tempo e o segundo tempo inteiro para virar o jogo, conseguiu virar no primeiro tempo, então tinha mostrado poder de reação. Aí no começo do segundo tempo leva um gol de empate e fica aperreado daquele jeito, não dá para entender, né? Então foi totalmente desastroso. Depois desse primeiro gol de pênalti, leva mais 2 gols do Pimpão, que não tinha feito sequer um gol pelo Operário, né? Então, esse segundo tempo aí foi um balde de água fria gigante em cima de toda a torcida do CSA, né? Que estava no estádio, apoiou realmente, mas saiu bastante frustrado com a equipe. Então, esse resultado aí afasta o CSA das chances de acesso, afasta muito, mas o time do CSA ainda tem aquela faísca de esperança, né? Comenta aí, torcedor, você que é azulino, você já jogou a toalha ou você segue acreditando? Aqui no canal eu continuo com a mesma pegada, né? O CSA, na minha opinião, se despediu da briga pelo acesso, mas como torcedor eu sigo torcendo, sigo acreditando e sigo fazendo a matemática para o acesso, né? Aquelas possibilidades de probabilidade percentual, não, mas eu sigo fazendo aquelas contas. Quantas rodadas faltam? Quantos pontos falta tirar, tal, como é que vão os adversários. Então a gente segue aqui nessa mesma pegada no canal, tá? Mas manda aqui também se você ainda acredita no acesso, se você tá torcendo pelo CSA, inclusive nesse próximo jogo, CSA e Vasco. O torcedor azulino vai torcer pelo CSA para seguir vivo aí, respirando por aparelhos, mas segue vivo nessa briga, ou vai torcer para o time perder para o Vasco para atrapalhar o rival? Vamos ver agora como é que o torcedor se comporta. Eu sempre, claro, vou estar torcendo pelo CSA, certo? E vamos agora falar também de outro jogo que teve uma cara totalmente diferente da equipe do CRB. O time jogou contra o River na quinta-feira e se o River é um time um pouquinho mais qualificado, o CRB teria passado muito mal nesse jogo, né? Mas o River perdeu pela própria falta de competitividade, né? O time do River não jogava desde maio, então o time foi montado às pressas e aí sentiu o ritmo físico na reta final do jogo. E aí o CRB teve um final de jogo confortável, né?
Mas foi aquele jogo que não empolga ninguém, aquele jogo morno, aquele jogo fraquinho, né? Só que foi completamente diferente do jogo do CRB contra a equipe do Coritiba. O CRB contra o Coritiba foi melhor, jogou bem melhor do que a equipe do Coritiba, principalmente ali no segundo tempo, né? O time martelou, atacou, massacrou, só que não foi aquele jogo com muitas chances claras de gol, né? O time do CRB sai com um ponto, né? Mas mesmo assim, eu acho que houve aquele misto de sentimentos não, em relação ao resultado, porque o time do CRB, ele sai na frente do placar, logo depois toma um empate, né? E pelo que o time apresentou, pela intensidade de jogo, pelo nível de jogo que o time apresentou, eu acho que a torcida sai insatisfeita com esse empate, queria a vitória. Mas jogando contra uma equipe mais qualificada, que é o Coritiba, mesmo sendo em casa, eu acho que foi um resultado satisfatório, né? Mas mesmo assim, pelo que o time jogou, né? Se for olhar o jogo em si, né? Olhando antes e só o resultado, aí a galera olha assim, 1-1 contra o Coritiba, que é o líder da competição, ok, beleza, pelo menos pontuou, pelo menos não perdeu. Mas, olhando o que foi o jogo, eu acho que o torcedor deve ficar com aquela pulga atrás da orelha, de, poxa, podia ter vencido a partida, né? Mas é isso aí. Como é que tá a tabela de classificação agora? O CRB com esse empate vai a 51 pontos, e aí com o empate de Goiás e Botafogo, a distância não aumenta, tem que olhar aí o jogo do Avaí, né? O Avaí vai jogar contra, vamos confirmar aqui, vai jogar contra o Operário no dia 29, mais conhecido como amanhã, né? E contra o Operário é muito provável que vença. Mas o CSA também a gente falava exatamente a mesma coisa, né? Então, vamos ver como é que fica esse jogo aí entre Avaí e Operário para a gente ter esse entendimento de como fica a tabela de classificação para o CRB. E o CSA, em 8º colocado, ainda vai jogar na rodada contra o Vasco amanhã também, né? O CSA tem 45 pontos e aí, se perder esse jogo, aí sim dá adeus ao acesso, porque ficando a 8 pontos, faltando 6 rodadas, aí, meu filho, já não tira mais, né? Mas o CSA empatando vai a 46 e também praticamente se despede dessa briga. Só que vencendo, o time vai a 48 e fica a 5 pontos. 5 pontos para tirar em 6 jogos é muita coisa, mas é bem possível de se tirar, né? O grande problema é esse jogo contra o Vasco. O estado do Rio de Janeiro, né, liberou 100% da capacidade de público. Então, muito provavelmente, o Vasco vai ter São Januário abarrotado. E vai ser uma pressão absurda em cima da equipe do CSA. Porque o Vasco, se vencer esse jogo, vai a 50 pontos. Fica a 3 pontos do G4, né? Então, o time tá vivíssimo nessa disputa. Então, vem com tudo. Esse jogo é vida ou morte para a equipe do Vasco. Inclusive, se o Vasco perde essa partida, o próprio CSA ultrapassa a equipe do Vasco na tabela de classificação, né? E aí as coisas complicam para o time carioca. Então, eles vão se aproveitar desse momento, vai buscar de todas as maneiras esse resultado, e é muito complicado que o CSA consiga sequer um empate, na minha opinião. Mas pelo menos um empate, o time do CSA acaba que também não é muito satisfatório, né? Mas mesmo assim, eu acho que o time do CSA, pela qualidade de futebol que consegue apresentar em determinados momentos, eu acho que tem sim possibilidade de vencer. Mas eu acho que o Vasco também é uma equipe bastante qualificada, né? E vem com tudo para cima do CSA, principalmente com a torcida apoiando e empurrando a equipe. Eu acho que vai ser muito difícil, vai ser muito complicado essa partida aí, e o CSA tá em maus lençóis nesse jogo. E no campeonato também, né? Mas o Vasco vem sem o Nenê, por exemplo, que foi um cara que mudou o patamar da equipe do CSA, é um cara que dá a qualidade de jogo para a equipe do Vasco, né? Então, o time do Vasco, eu acho que vem com tudo nessa partida aí para conseguir a vitória, né? Mas aí é aquele negócio, a torcida que aplaude é a mesma que vai, né? O bordão é a mão que aplaude é a mesma que vai, mas a torcida que vai para o estádio para apoiar, se o time não encaixar, não jogar bem, né, no início, pode até jogar contra, talvez, né? E se o CSA começar a gostar do jogo, pode até fazer com que a pressão
a favor do Vasco vira uma pressão contra. Então, tudo pode acontecer nessa partida, mas eu já deixo aqui a minha opinião de que é muito difícil que o CSA consiga qualquer coisa nesse jogo aí. E para finalizar aqui, o CRB, em meio a essa briga por acesso, tem também a briga pela Copa do Nordeste, que eu já falei aqui da importância da Copa do Nordeste no início da temporada, que é uma fonte de renda a mais, que é um campeonato que faz com que o time tenha um nível de exigência um pouco maior, né, e tenha um termômetro melhor de como está a qualidade da equipe, né, como está o nível de jogo da equipe. Então o CRB não pode abrir mão dessa disputa. É claro que, se for colocar na balança Copa do Nordeste ou Série B, é Série B, né? Porque se o time tem que ter todas as esperanças de que vai subir, porque mesmo que não tenha a Copa do Nordeste ano que vem, mas suba para uma Série A, o dinheiro entra muito melhor, né? Então, mesmo que não tenha essa competição de alto nível no início da temporada, vai ter pelo menos um ano aí em que você vai ter a receita muito acima do normal, né? Então, eu acho que se for para focar em que foque na Série B para tentar buscar o acesso. Mas também, eu sendo treinador, não abandonaria a Copa do Nordeste. Até porque o CRB joga contra o Motoclube no sábado e depois só joga na quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, no dia 4 de novembro. Né? Então tem tempo aí para poder ir para esse jogo lá no Maranhão, resolver a parada, né? Jogar com a equipe principal e depois voltar para cá e ter tempo de recuperar seus atletas para o jogo contra o Sampaio Corrêa, que vai ser mais uma partida em que o CRB tem a possibilidade de pontuar bem, né? O Sampaio Corrêa já tá lá no meio da tabela, não briga nem por acesso, nem para não cair, então vai ser um jogo que vai ser protocolar para a equipe do Sampaio e que é vida ou morte também para a equipe do CRB, né? Então, foco total na Série B para eles, só que não pensaria em abandonar a Copa do Nordeste. Eu iria com o que tiver de melhor da equipe, né? Claro que se tiver alguém desgastado, poupa o jogador, né, alguém que tenha risco de lesão ou alguém que não esteja 100%, né, mas eu iria com o que tivesse de melhor para essa partida aí, já porque a partida de volta vai ser bem no meio, né, das disputas lá, vai ser no dia 16, então seria entre o jogo contra o Brusque e contra o Vitória, aqui em Maceió, né, Brusque lá e Vitória aqui, então teria um intervalo menor, então esse jogo de sábado é a possibilidade que o CRB tem de matar logo essa partida e já deixar garantido, né, a sua classificação para a Copa do Nordeste e focar aí sim 100% na Série B, né? Vamos ver como é que rola aí, né? Deixem suas opiniões aqui também nos comentários. E vamos que vamos, galera. Um abraço aí para todo mundo. Eu agradeço pela presença de todos vocês aqui no nosso canal. Siga aí com a nossa programação e muito obrigado aí, viu, galera? Um abraço para vocês. Tamo junto e fiquem com Deus aí. Falou!